Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 3 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Avião abatido na Rússia constrange a OTAN. E esse constrangimento ele ficou muito claro aí na pouca discussão que a mídia corporativa televisiva, destaco aqui, ela fez sobre esse fato. Pelo menos as mídias que eu acompanhei, os canais de TV do Brasil que eu acompanhei, discutiram quase nada isso aí. A quantidade de matérias foi muito pequena e quando a discussão vinha, era uma discussão super curta. Ao meu ver, não sei como é que foi com vocês, tá? Se tiverem alguns canais que tiverem abordado isso como deveria, por favor, comentem, mas é um assunto importante, que merece um destaque. E o fato da mídia corporativa não ter discutido isso, sendo ela uma voz da OTAN, revela o constrangimento da própria OTAN em torno desse fato. Por quê? Porque a Rússia acusa a Ucrânia, que é uma arma da OTAN contra a Rússia. A Ucrânia é um projeto, essa guerra que acontece na Ucrânia é um projeto da OTAN. A Ucrânia é acusada de derrubar um avião em território russo, dentro do qual estão prisioneiros de guerra ucranianos. Quando a gente discute a questão de que o exército não deve matar prisioneiros de guerra adversários, essa é uma discussão que é importante. Por quê? Porque prisioneiros de guerra não devem ser mortos. Isso é um protocolo básico de respeito à vida do soldado que se entregou ali ou que foi capturado. Essa é uma questão. Agora, o que eu estou colocando aqui é algo muito mais grave, entendeu? A questão é que a Rússia está acusando a Ucrânia de derrubar um avião dentro do qual estão prisioneiros de guerra ucranianos. Ou seja, a Ucrânia pode ter matado pessoas que lutaram pela Ucrânia. É disso que a gente está falando aqui, entendeu? É essa discussão que está sendo feita aqui. E é essa discussão que a mídia está sonegando. Imaginem vocês se fosse o contrário. O que a mídia corporativa não estaria falando? Aí vocês podem dizer, Tiago, mas é óbvio que a mídia vai agir assim. Ela é uma ferramenta da OTAN, mas isso não significa que a gente não deva destacar isso, porque muitas pessoas não entendem esse processo. O óbvio, ele precisa ser reafirmado o tempo inteiro para que ele siga sendo o óbvio. E ele é óbvio para muito pouca gente, porque muita gente acredita nas coisas que a mídia corporativa diz. A mídia corporativa é um veículo da OTAN. Não à toa eu uso muitas matérias da mídia corporativa aqui para poder ser alavancado pelos algoritmos. Por quê? Porque é aquilo que a rede espera que as pessoas leiam, ou que as pessoas assistam, ou que as pessoas ouçam. E é preciso fazer uma análise crítica disso, de como ela cria certas formas de pensar. E o fato da TV não ter discutido isso adequadamente impacta na forma como as pessoas não enxergam o que realmente acontece na Ucrânia. A gente está falando aqui de um governo de forças militares que matam seus próprios combatentes. Assim como deveria ter se discutido mais na TV, o tal do protocolo Aníbal, que Israel pode ter implementado, atacando para matar seus próprios civis para que eles não virassem reféns. Porque são questões complicadas. Se isso estivesse acontecendo do outro lado, contra no que diz respeito a adversários da OTAN, certamente a mídia corporativa estaria discutindo essas coisas. Trago aí a seguinte matéria, da Associated Press, para ver se a mídia, se a plataforma alavanca a gente aí. A Rússia diz que um avião com prisioneiros de guerra ucranianos cai, matando todos a bordo, e acusa Kiev, ou seja, o governo ucraniano, de tê-lo derrubado. Essa é uma acusação séria, porque esse é um fato muito grave, entendeu? A mídia corporativa, lógico, ela vai dizer, a Rússia acusou. Tanto é que assim,
tanto no que tange quando se fala da Rússia, quando se fala do Irã, quando se fala da China. Quando a OTAN acusa de algo, a mídia traz aquilo como um fato. A Rússia atacou, a China atacou, o Irã atacou, o Irã matou, a China matou, a Rússia matou, a Venezuela matou, a Coreia do Norte matou. Quando o acusado é uma ferramenta ou é um membro da OTAN, é assim, ó, fulano é acusado de ter feito, supostamente ele teria feito, talvez ele teria acusado. Então é sempre no campo da suposição. Então isso cria uma sensação para quem está assistindo de que um lado apresenta fatos e o outro só faz acusações. E isso é uma ferramenta de subjetivação, certamente, entendeu? Isso cria uma certa percepção de mundo. Porque do outro lado da OTAN, as coisas nunca são confiáveis. É sempre desinformação. Mas a mídia, ainda dentro da suposição, das hipóteses, ela poderia ter discutido se isso for verdade, é grave. Por quê? E aí explica o contexto. Mas não. Tá aí uma imagem, né, da queda do avião e trago aí 2 pontos. Começo pelas letrinhas vermelhas. O avião transportava prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados por prisioneiros russos. Seria um movimento aí humanitário, porque os caras estão servindo ao país, estão lá servindo a pátria, né, servindo as Forças Armadas, foram capturados e vão ser trocados. Isso aí é algo importante de acontecer durante um conflito. Mas o avião teria sido derrubado pela Ucrânia, segundo a Rússia, por dados motivos. Letrinhas azuis. Os mísseis teriam sido lançados de um sistema fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia, que é o sistema aí, o Patriot. E isso aprofunda ainda mais o constrangimento. Porque não basta a Ucrânia derrubar um avião onde estão prisioneiros ucranianos, como ainda por cima utiliza lançadores que foram fornecidos pelos Estados Unidos. Isso aprofunda a gravidade, aprofunda o constrangimento. Daí a mídia corporativa, pelo menos a televisiva, não ter tocado muito nesse assunto, né? Letrinhas azuis. A Rússia removeu os prisioneiros do Donbás, né, onde estavam, porque fica ao alcance de ataques ucranianos, ou seja, se eles estivessem na região do Donbás, que antes fazia parte da Ucrânia e hoje optaram por fazer parte do Estado russo, esses caras estariam ao alcance da Ucrânia. E mesmo retirando os caras de lá, a Ucrânia ainda pegou os caras no ar. Não adiantou tirar os caras da região do Donbás. E, pois em 2022, e eu discuti isso aqui no canal com vocês, a Ucrânia já atacou seus prisioneiros ucranianos e matou vários. Ou seja, essa prática de matar prisioneiros ucranianos, pessoas que lutaram pela Ucrânia, não é uma novidade. É uma prática recorrente a ponto da Rússia retirar os caras de lá. Claro, naquele momento em que aconteceu o ataque, o que a mídia fez? A mídia acusou em peso a Rússia. Aí a coisa foi se revelando, foi se demonstrando, foi se esclarecendo e no final se percebeu que foi a Ucrânia que promoveu os ataques. Porque a Ucrânia atacou para acusar a Rússia de matar os prisioneiros, dentre outros motivos, né? Acusou para acusar a Rússia de matar os prisioneiros ucranianos cometendo crimes de guerra. Letrinhas vermelhas. O ataque pode ter por objetivo inviabilizar as trocas ou evitar que os prisioneiros falem o que sabem, ou seja, a Ucrânia está... Tanto é que teve um desses prisioneiros aí, eu estava lendo uma matéria, um desses caras que morreu até, se eu não me engano, ele disse que a Ucrânia trata os seus soldados, seus combatentes como pedaços de carne. E, ora, se realmente, acho que esse cara estava nesse voo aí, a Ucrânia acaba de confirmar o que esse cara está falando, entendeu? Tu é útil enquanto combatente, se te capturarem aí, né? Reze porque se os russos não te mataram, quem vai te matar somos nós, né? Então esse é um dado grave, é um dado grave. Eu fico imaginando quanto de informação é sonegado da população, aqui falando no caso do Brasil, que é onde eu estou, mas isso acontece em todos os países, né? Quanto a população poderia raciocinar com mais precisão se lhe fossem fornecidas as informações adequadas sobre o que acontece, entendeu? É uma injustiça que muitas vezes a gente cobre. Claro, muita gente é por negligência, porque realmente não quer saber.
Agora, muita gente tem informação que é negada a essas pessoas. Aí elas formam uma certa percepção de mundo completamente distorcida porque não sabem o que está acontecendo. Letrinhas verdes. A mídia evitou teses fantasiosas sobre o ataque ter sido russo. Isso eu não vi, pelo menos não sei se vocês viram, mas onde eu estava assistindo ninguém levantou essa tese. Quando eu vi esse fato acontecer, isso foi antes de acompanhar a mídia corporativa, normalmente eu vejo em outros lugares antes, né? Isso aí eu acabo... Aí depois eu vou para a mídia corporativa ver como é que ela está vendo aquilo ali, porque diz respeito à forma como estão distorcendo o assunto. Mas ela não teve a coragem, a pachorra, de vir tentar dizer que foi a Rússia que derrubou, porque isso revela o quê? Que a OTAN pode ter sido pega de surpresa, ela já não faz mais muito esforço pela Ucrânia, porque já existe ali um claro desgaste da imagem da Ucrânia, e isso revela o constrangimento. A mídia preferiu, então, né, talvez uma questão de contenção de danos, não tocar muito no assunto, né, fala rapidinho, depois puxa para alguma polêmica aqui da política brasileira, é ano eleitoral, então, né, em ano eleitoral no Brasil não falta polêmica aí que é levantada para poder discutir. E aí muda de assunto rápido, entendeu? Ou vai para os gols da rodada, como eu sempre digo, né? Isso revela um constrangimento. Não vamos gastar pólvora nisso aí, porque, né? Então houve ali um claro constrangimento. Esse silêncio todo é um constrangimento enorme. Letrinhas azuis. O episódio pode ser explorado por Zelensky para atacar a popularidade dos Zaluzhny como um erro militar grave, né? Isso se o Zelensky não explorar, que foi um assassinato. Eu acho que o Zelensky não vai tão longe assim. Ele pode explorar como um erro que ceifou a vida de combatentes ucranianos. E isso aí pode significar um desgaste para a imagem dos Zaluzhny, tá? Que é uma figura mais bem avaliada do que o Zelensky, ou seja, um opositor do Zelensky, né? Já que existem divergências entre ele e o general Zaluzhny, que é o líder aí do exército ucraniano. Isso pode ser explorado, sim, pelo Zelensky, né? Aí, se isso foi arquitetado pelo Zelensky para desgastar o Zaluzhny, aí a coisa já vai muito longe, eu já não tenho tanta materialidade para afirmar uma coisa dessa. Mas que com certeza o Zelensky pode empurrar a culpa para os Zaluzhny, como foi um erro, né? Isso aí é um desgaste. E como o Zaluzhny ele está sendo colocado como um presidenciável, né, isso pode ser explorado com certeza, né? Já que estamos falando de Ucrânia, vamos continuar nessa questão da Ucrânia, né? A gente sai do avião e vai falar da Alemanha. A chanceler alemã, a chanceler não, né? Os tradutores nunca mais se recuperaram da Angela Merkel, né? É o chanceler alemão, que agora é o Olaf Scholz, né? O chanceler alemão atribui problemas econômicos ao conflito na Ucrânia. Claro, mas ele coloca assim, estamos tendo problemas decorrentes das sanções à Rússia, do conflito à Ucrânia, mas vamos continuar apostando nisso. Então me parece assim uma desconexão entre a causa e o efeito, que ele cita os elementos corretos quando diz que existe uma crise decorrente das sanções, da guerra, assim por diante, mas a gente vai continuar alimentando isso aí que produz a crise. E o Olaf Scholz vai dar algumas justificativas para isso. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Letrinhas vermelhas. Mesmo assim, o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, ele segue defendendo que a União Europeia amplie o seu apoio à Ucrânia, o que significa continuar seguindo a agenda da OTAN, que prejudica a Europa continental. Ou seja, estou criando um problema e quando eu percebo, eu alimento ainda mais esse problema e acho que vai dar certo. Só que o Olaf Scholz diz assim, a gente vai passar por um período difícil, que a população tem que segurar as pontas e depois a gente vai chegar num momento melhor. Sendo que alguns dos objetivos com esse conflito é o quê? Afastar a Alemanha da órbita da Rússia, o que automaticamente enfraquece a própria economia alemã. Se uma agenda ela tem como foco algo, a consecução dessa agenda só pode levar ao objetivo dela, que é enfraquecer a Alemanha. Então, quanto mais a Alemanha embarcar nessa agenda, tanto mais subalterna, submissa e fraca ela vai ficar, como toda a Europa continental. Claro, talvez o Olaf Scholz não estará mais no poder no final desse processo para averiguar o resultado disso, para coletar o rebote disso. Mas isso fatalmente pode acontecer.
Letrinhas verdes. O governo alemão admite que cortar relações energéticas com a Rússia reduz a competitividade alemã, mas mantém o corte de relações energéticas com a Rússia e dobra a aposta, o que vai piorar ainda mais o seu quadro. Ou seja, tá ruim, estou fazendo errado, mas eu vou dobrar esse erro que eu estou cometendo e acho que a coisa vai melhorar, é mais ou menos por aí. Mais ou menos. Letrinhas azuis. O Olaf Scholz defende que está fazendo mudanças que deveriam ter sido feitas antes. Do que ele está falando aqui? Que a Alemanha deveria ter rompido antes com a Rússia. Que ela deveria ter feito essa, entre aspas, independência energética antes. É uma crítica, de certa forma, ao governo da Merkel, aqui e aos anteriores. Só que a questão da independência energética alemã não é uma independência, ela é uma troca de dependências. E ela troca, e nessa troca ela perde, né? Porque a Alemanha precisa de energia para abastecer sua indústria, para abastecer sua sociedade. O que ela está fazendo? Ela está trocando as relações históricas com a Rússia, de energia barata, pelo gás que está vindo dos Estados Unidos, que é caro. Ou seja, ela está substituindo uma dependência barata, uma dependência porque uma relação comercial ela se baseia nisso, né? Somos incompletos e vamos atrás daquilo que nos falta. Isso é o que alimenta o comércio. Então é uma relação de dependência, de interdependência. Eu troco uma dependência barata por uma dependência cara. E o Olaf Scholz diz que isso aí é super inteligente. E ele acredita, novas formas de energia podem salvar a Alemanha. Só que, dada a materialidade de hoje, as formas alternativas não apresentam condições ainda de suprir a demanda, entendeu? E nem se sabe quando isso vai acontecer. Então é muita irresponsabilidade de uma liderança política dar esse salto no escuro. Porque não é ele que está dando salto, ele está jogando toda a sociedade no abismo. E que o povo deve se preparar para tempos difíceis. Aí depois o Olaf Scholz se preocupa porque que a popularidade dele está batendo no pé. Tanto é que a mídia alemã já tem um burburinho sobre ele renunciar, porque já não tem popularidade para quase nada. É aquela coisa, já não é mais popularidade, o cara já está quase com um percentual de margem de erro. Uma última matéria sobre essa questão da Ucrânia, da Rússia, e do conflito, e da Europa, etc. Um Estado da União Europeia dará à Ucrânia 666 milhões, 666, né? milhões de dólares do dinheiro da Rússia, ou seja, das reservas congeladas da Rússia, da receita das reservas congeladas da Rússia. A Bélgica prevê cometer isso aí. É muito arriscado. Vai topar isso aí mesmo? Isso aí vai minar a credibilidade dos mercados europeus. Letrinhas vermelhas. Uma agência de notícias belga disse que o país pretende destinar a renda dos ativos russos à Ucrânia. Isso aí, na prática, é dinheiro roubado, né? Ou seja, congela os ativos, eles seguem rendendo e tu vai lá e passa isso para a Ucrânia. Os mercados vão interpretar isso como, na verdade, isso é roubo, né? Letrinhas verdes. A medida pode destruir a credibilidade dos mercados europeus, quer dizer, confisco / roubo de dinheiro, né? Enfim, né? Os Estados Unidos têm sugerido que a Europa faça, a União Europeia ainda está discutindo, alguns dizem que não querem por motivos óbvios de sensatez, e outros estão aventando a possibilidade, isso não está fora da realidade da Europa ainda, a Europa pode fazer isso aí vai ter implicações muito negativas para a Europa. Vamos continuar na Europa e nessa questão do conflito aí, trago mais uma matéria sobre uma observação que foi feita assim, ó. O governo do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, disse que não tem nada a ver, isso aí não vai acontecer. Só que o fato é que o chefe do Estado-Maior do Reino Unido falou, do Estado-Maior do Reino Unido falou isso, sugeriu isso, e a mídia britânica, no geral, ela deu atenção a isso. Ou seja, só um pouquinho, isso aí tem lá sua relevância. Vamos falar sobre essa questão aqui. O Reino Unido fala em guardas civis, uma tropa, um exército civil, um exército cidadão, para enfrentar uma possível situação de guerra. E essa me parece uma atmosfera que está sendo disseminada na Europa, né? Na Europa, não só na Europa continental, como aí tudo no Reino Unido também, que é essa questão de
vamos focar na guerra. A gente já viu aí no Báltico, né, sugestões das pessoas não investirem, pegarem a sua poupança e investir para construir tanques, ou seja, uma mentalidade toda voltada para um momento guerra, entendeu? Uma economia de guerra, para usar uma expressão do Rob Bauer, que é um representante holandês da OTAN. Trago aí a seguinte matéria: como funcionaria um exército cidadão na Grã-Bretanha? A matéria continua. O treinamento de combatentes voluntários da Ucrânia ensinou aos militares lições valiosas na construção de um equivalente no Reino Unido sem recrutamento. Ou seja, os caras estão discutindo isso aqui, entendeu? Estão discutindo a sério. A matéria não está zombando do Patrick Sanders, aí, que é o general, o chefe do Estado-Maior britânico. Eles estão levando a sério a discussão. É uma discussão, assim, valorizando isso. Não é pouca coisa, entendeu? Então isso aí merece uma discussão. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O chefe do Estado-Maior ventilou a possibilidade, essa possibilidade aí de recrutamento de guardas civis ou de exército cidadão, e a mídia deu visibilidade a isso. Ou seja, cabe observar que pelo menos existe a intenção de criar esse sentimento de estamos entrando num contexto de guerra, precisamos estar prontos para isso. Está regimentando a sociedade. Letrinhas azuis. A discussão aparece no contexto de Alemanha e Báltico, e países do Báltico, falando em guerra contra a Rússia. Lembram lá já falei outras vezes aqui, do documento secreto lá das Forças Armadas, que fala que a Rússia vai gerar uma guerra em 2025 contra a Europa. Tá, tudo nesse contexto aí. Ou seja, foi disparado, ele foi dado um apito de cachorro ali para as lideranças falarem sobre isso. Porque todo mundo começou a falar sobre essa questão da Rússia em algum momento promover ataques que conduzam a Europa para uma guerra. Quando, na verdade, é a OTAN que está fazendo de tudo para gerar um conflito. Até porque a sua hegemonia está colocada na mesa aí, né? A OTAN não vai admitir isso. Quando eu falo OTAN, eu sempre repito, né? Eu estou falando dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses e a Europa continental como uma espécie de burro de carga desse projeto aí, né? Letrinhas azuis. A OTAN vive um momento de fragilidade e crise com problemas de logística na Ucrânia. Ou seja, ela chama esse discurso no momento de dificuldade. E no momento de demonstração de fraqueza, a OTAN perde a sua capacidade de ser um polo gravitacional em torno do qual as forças se organizam. Então ela faz uma espécie de contradiscurso agressivo para tentar criar força para aglutinar poder em torno dela e os membros da OTAN continuarem acreditando no projeto. Porque se for olhar para o que está acontecendo na Ucrânia, não dá para tirar uma lição muito positiva daquilo ali. O pessoal vai dizer, opa, isso aí que é a OTAN, mas e quando for comigo? Os caras vão dar suporte? Já estão caindo pelas tabelas aí para manter a Ucrânia abastecida com munições, já não... A gente já está tendo que roubar dinheiro da Rússia para mandar para a Ucrânia. Letrinhas... E outra, né? Vai ter que melhorar a logística, porque só dinheiro, né? Daqui a pouco o pessoal, como um camarada comentou, daqui a pouco a Europa vai pegar o dinheiro da Rússia, do dinheiro congelado da Rússia, e vai ter que comprar munições da própria Rússia, porque a indústria de guerra da OTAN está muito fragilizada, entendeu? Letrinhas vermelhas. Forças britânicas e estadunidenses conseguirão arregimentar a Europa em torno do ódio à Rússia e de uma economia submissa devotada a enfrentar os russos? Porque parece essa a atmosfera, né? É disseminar a russofobia e criar uma economia submissa devotada à guerra, que é a tal economia de guerra numa Europa que tem uma economia que não cresce. Ou seja, vamos criar uma situação difícil, todo mundo firme aí, tomem banho gelado, comam um pouco menos, não usem muito carro, e aí a gente vai se devotar aí todo o esforço para conseguir vencer a Rússia. Esse é o foco, né? Letrinhas verdes. A agenda da OTAN destruiu a competitividade da Europa, e tanto é que o tal do Rob Bauer lá, que é o militar que é holandês, que é um representante da OTAN, ele diz que a Europa já deveria estar numa economia de guerra. Ou seja, já jogando nessa atmosfera aí. Isso justificaria, daria um espírito preparatório para superar a crise, entendeu? Aí a gente vai para o outro fronte, né? Outro fronte em crescimento, que diz respeito à questão do Oriente Médio.
que a partir da faixa de Gaza a coisa foi ampliando e agora já me parece uma tensão muito consolidada regionalmente falando. Trago o seguinte título: os Estados Unidos buscam mais verbas para mais ações militares no Oriente Médio. Trago a seguinte matéria do portal Político. Uma conta que será devida. A soma do Pentágono no Oriente Médio custa 1,6 bilhão. Isso aí é o custo da tensão surpresa que Israel gerou e do suporte que os Estados Unidos tiveram que dar até o momento a partir do episódio da faixa de Gaza. O custo seria de 1,6 bilhão, tá? Para os Estados Unidos, e por isso que o Senado está pedindo mais verba, que é para tapar esse buraco aí desse dinheiro extra. A matéria continua. Os legisladores estão buscando maneiras de pagar a conta não planejada. Por quê? Foi um evento que foi crescendo, aí os Estados Unidos tiveram que dar suporte a Israel, fazer um trabalho como se fosse um irmão mais velho, né? Israel, que é um fronte, um posto militar avançado britânico estadunidense lá no meio do Oriente Médio, começa a gerar uma série de problemas e os britânicos estadunidenses têm que dar suporte a isso aí. E isso tem um custo. Aí no mapa eu trouxe o quê? O Iraque, de quem eu vou falar daqui a pouco, o Iêmen, que está aí nessa primeira discussão também, e Israel, né? Só para colocar no mapa aí alguns países de quem a gente vai falar. Letrinhas vermelhas. O Senado quer verba para bancar o que os Estados Unidos já gastaram na região. E vem mais, a coisa não vai parar por aí, né? A coisa vai continuar se prolongando, porque não me parece que a gente vai ter uma redução da tensão. Não é o que está colocado, pode ser que isso aconteça. Às vezes a tensão cresce até um certo ponto, aí as forças sentam para conversar e conseguem chegar a bom termo. Mas é muito difícil com o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? E aquilo ali gera uma onda de choque que ela alimenta muita tensão, entendeu? Porque a gente está falando de uma população sendo massacrada. A gente está falando aí de um território inteiro que foi destroçado. A gente está falando... Os caras fizeram uma terraplanagem da faixa de Gaza, entendeu? Então isso não é pouca coisa. São de milhares de mortos. É disso que a gente está falando. Isso gera uma enorme tensão que não é tão fácil de controlar. Isso aí vai contagiando as pessoas. Um sentimento contra Israel, contra os Estados Unidos, contra o Reino Unido. Letrinhas azuis. Existe uma preocupação com o desempenho de Israel e com a atuação dos Houthis, né? Ou seja, os Houthis estão gerando uma dor de cabeça no Iêmen, atacando ali as embarcações e gerando um imbróglio ali para a OTAN, embora Israel não seja um membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN aí que é protegido mais que muito membro da OTAN. E com o desempenho de Israel, que se surpreendeu com o que encontrou na faixa de Gaza. E isso aí está fazendo com que os Estados Unidos queiram ter um pouco mais de dinheiro para botar aí para poder manter a situação. Letrinhas azuis. O Congresso dos Estados Unidos ainda não aprovou a guerra do Biden por Israel no Oriente Médio, ainda não houve aí uma destinação adequada de dinheiro para esse projeto. E a pergunta é, será aprovado junto com mais apoio à Ucrânia? Os republicanos vão topar isso? Porque todo entrave que os republicanos puderem impor ao Biden, porque é ano eleitoral, eles vão fazer. A questão é que o lobby israelense nos Estados Unidos é uma coisa... Você nem se convém chamar de lobby, porque... Embora exista, tá? Existe o lobby israelense. Porque os interesses de Israel e dos Estados Unidos são tão imbricados que é muito difícil haver aí um abandono de Israel, por exemplo, por motivos eleitorais. Letrinhas vermelhas, que é um lobby bipartidário, não tem a ver com ser republicano ou ser democrata, entendeu? Letrinhas vermelhas. Os setores políticos querem fatiar o apoio em partes, alguns setores políticos, ou seja, o apoio para Israel é para Israel e para a Ucrânia é para a Ucrânia. Vão votar separado, não vão botar tudo no mesmo balaio. Já outros setores querem unir os orçamentos de Israel, Taiwan e Ucrânia e aprovar tudo junto, como meio que botar o jabuti ucraniano ali no meio, porque não querem aprovar o apoio à Ucrânia, entendeu? A Taiwan passa porque a questão da China é uma questão bipartidária, né? Agora, Israel também. Agora a Ucrânia já não tem um apelo. Então os republicanos estão fazendo um jogo duro ali. Letrinhas vermelhas. Setores políticos dos Estados Unidos... Ah, não, isso aqui já foi o que eu falei agora. Agora vamos para outra matéria. Vamos continuar nessa discussão do Oriente Médio aí.
Espera-se que os governos dos Estados Unidos e do Iraque iniciem conversações sobre o futuro da presença militar dos Estados Unidos no país, ou seja, há uma pressão do Iraque para conversar sobre isso a sério. Por quê? Porque há uma pressão séria da população iraquiana sobre o governante do Iraque sobre isso. Porque já não existe mais contexto para os Estados Unidos estarem lá. Tem 2.500 soldados Yankees no Iraque, tem 900 na Síria, a convite de ninguém. Estamos combatendo terrorismo. Não, vocês estão matando grupos que combatem o terrorismo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão quase que agindo, quase só a forma de usar, porque na prática é isso. Vocês estão lutando junto com o terrorismo. Letrinhas verdes. O governo iraquiano tem sofrido pressão popular para cobrar a saída das tropas dos Estados Unidos. E essa pressão vai piorando. Quanto mais os Estados Unidos atacam posições de grupos no Iraque que combatem o terrorismo, pior fica a situação da presença dos Estados Unidos lá. Letras azuis. Os Estados Unidos alegam temer a força do ISIS no Iraque, ou seja, usam essa questão de combate ao terrorismo para continuar presentes. Mas a sua presença na região deve-se muito ao apoio a Israel contra o Irã. Porque Síria e Iraque, como eu sempre comento com vocês aqui, vou voltar, forma ali, ó, olha o Iraque e a Síria que está ao lado do Iraque. Tá? Aí percebam que entre o Irã, que está bem à direita no mapa aí, e o Iraque, que está à esquerda aí pintado de amarelo, existe um corredor entre esses dois, que são os grandes adversários regionais. Iraque, Síria e Jordânia estão no meio do caminho, o Líbano também. O Líbano está sob forte pressão de ocupação de Israel, a Jordânia é umbilicalmente, não vou dizer umbilicalmente, acho que é muito pesado, mas é muito servil aos Estados Unidos e a Israel, por isso que goza de um pouco mais de tranquilidade. E aí Iraque e Síria estão ocupados pelos Estados Unidos, ou seja, todo esse corredor entre Irã e Israel, como blindagem para Israel, é importante que os Estados Unidos ocupem. Então estão sempre sob pressão. Só que a questão é que os Estados Unidos nunca conseguiram controlar o Iraque. E isso está saindo cada vez mais de controle, né? Aí a matéria é sobre o Iêmen, tá? E sobre os Houthis. As forças armadas do Iêmen enfrentam navios de guerra dos Estados Unidos em uma batalha de 2 horas, diz o porta-voz do Iêmen. Aí percebam como um veículo de comunicação não ligado à OTAN se refere aos Houthis. Perceberam a diferença? Porque a mídia pró-OTAN, a mídia corporativa, ligada aos Estados Unidos e ao Reino Unido, e quando eu estou a mídia brasileira, na mídia corporativa brasileira, ela também tem essa visão. E abordam os Houthis como se fosse um grupo estrangeiro terrorista que atua dentro do Iêmen, quando os Houthis governam mais de 70% da população do Iêmen, são o governo do Iêmen. Tá? Então percebam a forma de anunciar a coisa, como ela muda a percepção sobre o processo. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos promoveram uma 8ª rodada de ataques aos Houthis, e os Houthis responderam atacando o navio comercial dos Estados Unidos, que teve que mudar de curso. Aí, os Houthis trazem essa nova informação. Isso que está em vermelho, os Estados Unidos confirmaram, teve realmente, tá? Os novos ataques e a resposta dos Houthis. Agora, essa informação de que eles atacaram embarcações de guerra dos Estados Unidos, os Estados Unidos não confirmaram. Isso é um passo a mais no processo. Letrinhas verdes. Os Houthis disseram ter atingido o navio de guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não confirmaram a informação. Aí vocês imaginem como a gente está escalando a tensão ali, né? Isso aqui, há alguns meses atrás, seria noticiado com muito mais alarde, entendeu? Porque isso é um episódio importante. Está falando dos Houthis já atacando a embarcação dos Estados Unidos na região. Há meses atrás já estava colocada toda essa tensão aí. Não na intensidade que se encontra, mas já havia muita tensão, entendeu? Entre uma tensão naval Irã-Estados Unidos, que eu discuti várias vezes com vocês aqui, né? Continuamos na região, tá? Agora vamos falar do caso específico de Israel em Gaza. Ocupação militar de Gaza por Israel. Trago mais uma matéria sobre essa questão. Israel planeja estações militares permanentes em Gaza, ou seja, vai ser um local ocupado militarmente por Israel. É isso que Israel quer. Sempre deixou muito claro isso, né? Não haverá mais governo palestino, não queremos. Existe uma pressão de outros setores aliados de Israel
por um Estado palestino, porque isso vai desbloquear certas relações que são importantes para outros países, mas o sionismo não está querendo conversar muito com essa ideia de Estado palestino, não. Tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho. Tá? Israel pintado de verde, território palestino em laranja, território maior é a Cisjordânia e o menor circulado em vermelho é a faixa de Gaza. Letrinhas vermelhas. O Netanyahu não admite a ideia de deixar Gaza para um governo palestino. E ele nunca admitiu isso. Né? Fortaleceu entre aspas, né? Ele, não dá para dizer que ele fortaleceu. Né? Fortaleceu o Hamas como forma de fazer oposição à autoridade palestina e dividir o poder. Então ele é um dos responsáveis pela situação que está vivendo, e todo mundo aponta isso, porque isso é muito verdade. De forma que ele nunca quis uma unidade palestina, porque sempre foi um adversário dessa ideia do Estado palestino. Letrinhas azuis. O Hamas segue forte porque o recrutamento, provisões acumuladas e túneis, a extensão, quantidade e o uso deles, surpreenderam os militares de Israel. Ou seja, a gente vai ter uma continuidade desse processo, ao que tudo indica, por bastante tempo. Israel ocupando militarmente e o Hamas gerando baixas constantes contra Israel. Né? Letrinhas azuis. O cotidiano de Gaza será um inferno, mesmo no pós. Porque, na verdade, assim, Israel está chegando numa etapa que já destruiu toda a faixa de Gaza. Vai reduzir contingente, vai manter operações mais pontuais, mas esse pós-ataques mais pesados, ainda ele será um inferno. Com estações militares israelenses permanentes e com o Hamas ainda operacional e forte. Vai ser um conflito constante. Vai reconstruir o que aí? Pessoal que já estava, vamos fazer resorts, né? Vão fazer resorts lá? O Hamas vai deixar fazer resorts lá. É uma espécie assim, eu até vi algumas matérias apontando, uma espécie de Cisjordânia mais militarizada, entendeu? Continuamos aí nessa questão, né, nessa temática de Israel. Matéria é a seguinte: Israel nega o avanço nas negociações sobre reféns enquanto legisladores hesitam em falar sobre trégua militar. Letrinhas vermelhas. Israel havia proposto uma trégua de 2 meses ao Hamas, em troca de todos os reféns. Obviamente, pelo menos pelo que eu consigo perceber. Eu até conversei sobre isso ontem ou anteontem, agora não me recordo. Que é pouco provável que o Hamas abra mão disso, né, dessa questão dos reféns vivos, porque é uma questão estratégica. Tanto é que lá no início, quando foram capturados, existem indícios aí apontados pela própria mídia israelense, que Israel levou à frente um protocolo para matar os civis, para não deixar serem capturados, para serem usados estrategicamente como estão sendo. Então, se o Hamas entrega, aqui eu estou colocando uma questão de estratégia, não tem nada a ver com a minha posição humanitária ou não humanitária sobre isso, estou vendo friamente a situação. Se o Hamas entrega, isso é uma entrega de um fator estratégico, que o Hamas não vai fazer. Letrinhas verdes. O Hamas perderia o fator estratégico se topasse entregar todos os reféns, e Israel ganharia tempo para se reorganizar no momento de crise que vive. Discuti com vocês ontem, inclusive, estou discutindo essa semana aí, a preço até de restrições ali na monetização, sobre os evidentes problemas que Israel está tendo. Né? Evidentes problemas que Israel está tendo. De todas as ordens, político, militar, né? muitas baixas, né? que não estão sendo noticiadas na quantidade que estão ocorrendo, a ponto de Israel pedir uma trégua de 2 meses, porque a coisa não vai bem. Aí o tema, alguns de vocês me sugeriram esse tema, né? A coisa foi crescendo, eu vi que vários de vocês estão comentando alguns dias sobre isso, também estou acompanhando isso aí. Aí o Obrador se colocou aí nessa situação, ele tem discutido sobre isso, aí eu resolvi falar sobre essa temática, tá? Inclusive o Obrador, ele fez uma fala assim, não é enigmática, mas ele colocou nas entrelinhas, né? Falou de maneira cordial, né? Cortês, bem-humorada, bem-humorado no sentido de ser leve, né? O tom leve, né? Que o Texas é México, né? Ele deu a impressão, né?
são os sobrenomes, o povo ali, né? Uma mistura grande, Estados Unidos, mas ele faz ele rememora a história do Texas, roubado do México, né? Daí agora vem os Estados Unidos, não queremos mexicanos aqui. Então ele faz ali ele dá uma cutucada ali, né? Eu vi uma fala dele sobre essa questão do Texas aí. Texas é México, né? Então isso rememora historicamente. Dê uma pesquisada na história do Texas aí, vocês vão ver, né? Esse roubo de território. E agora a gente vê o que? O Texas, não, mexicanos aqui não, e aí tem todo um imbróglio em torno disso. Que, ao meu ver, tem muito de tempero eleitoral nessa parada toda aí, tá? Né? Tem aquela coisa, uma discussão constante de autonomia dos estados nos Estados Unidos versus o poder, né, o poder nacional, né? Tem sempre essa discussão, que inclusive ao longo da história dos Estados Unidos já conduziu a guerras civis, e muita gente rememora essa questão aí, né, da secessão, inclusive nos comentários que fizeram, mas eu vejo muito também de fator eleitoral, de republicanos democratas, talvez muito mais do que uma questão norte-sul aí, né? Trago a seguinte matéria, tá? Há diferenças com o Texas e é melhor dialogar, diz o López Obrador. Aquela sigla ali é do nome dele, né? Andrés Manuel López Obrador. Após reunião com congressistas dos Estados Unidos, a matéria continua. O presidente Andrés Manuel López Obrador descreveu a reunião como construtiva e benéfica devido à fronteira com o México, a fronteira que o México partilha com o Texas, né? Então o Texas quer endurecer, impedir a entrada, tratando a coisa como invasão, e o governo dos Estados Unidos, né, o governo federal, o governo Biden e setores da justiça tendo uma conduta um pouco diferente, até porque, né, isso vai muito na pauta dos democratas, é uma discussão dentro do Partido Democrata muito grande. E isso está gerando uma forte desavença ali entre o Texas e outros estados que estão apoiando o Texas e o poder federal. Letrinhas vermelhas. O Texas tem adotado uma conduta dura contra a entrada de imigrantes. Letrinhas azuis. O López Obrador tem alertado há muito tempo que os Estados Unidos devem trabalhar para reduzir o caos na América Latina, para que as pessoas possam se fixar onde nascem. Devem parar de assédio econômico, devem apoiar economicamente, devem parar de promover caos migratório, estimular o narcotráfico. Então, o López Obrador ele joga para os Estados Unidos, e é sob essa ótica que eu gosto de discutir, porque senão eu vou discutir a coisa pelo nível de quero estabilizar os Estados Unidos para atropelar a América Latina, e não é o meu objetivo. Tanto é que ontem eu até comentei com vocês, né, que tem alguns, o que será que é melhor para os Estados Unidos, o Trump ou o Biden? Bom, o melhor para os Estados Unidos é o quê? Azeitar a máquina imperialista e aí atropelar todo o resto? A gente tem que pensar no que pode ser pior para os Estados Unidos, né? Então, nesse ponto, o que me interessa é a ótica do López Obrador sobre isso, né? Sobre essa questão de o Texas foi roubado do México, o problema do caos migratório é responsabilidade de quem bagunça a América Latina, porque senão eu vou adotar uma ótica de um cidadão dos Estados Unidos, e isso não me cabe, entendeu? Sou um cidadão latino-americano. Então, a questão vai por aí, né? É por esse prisma que eu observo as coisas. E sou sempre muito honesto ao falar do ponto de vista que eu adoto aqui, né? Não me cabe aqui ponderar o que é melhor para o Texas. Eu não sou texano, entendeu? Me cabe observar a coisa num plano mais amplo, de alguém que também sofre como brasileiro, como latino-americano, todo esse caos que esses caras, esses interesses financeiros transnacionais dos Estados Unidos trazem para o nosso continente todo, entendeu? É por aí que a gente tem que olhar. O Obrador, ele sempre vai por essa linha, e por isso que é interessante, né? Tem uma matéria, ó, governadores do Partido Republicano se unem em apoio ao Texas, enquanto o Abbott, que é o governador do Texas, desafia o Biden por abandono do dever, né? Essa questão de que ele não vai deixar os mexicanos invadirem o Texas, porque isso seria um desvio da função que ele cumpre como governador do Texas, né? Que ele vai proteger o seu território. E o DeSantis, que abandonou aí a corrida eleitoral com o Trump, ele promete continuar enviando pessoal e ativos para a fronteira do Texas. Ou seja, existe uma questão republicano-democratas em um ano de eleição. Isso precisa ser colocado em perspectiva, entendeu?
que é um fator eleitoral, muito isso aí. Não estou dizendo que é só isso, tem uma questão ali que realmente é existente. Ninguém inventou aquele monte de gente indo em direção aos Estados Unidos e nem questões problemáticas de fronteira. E como os Estados Unidos absorvem ou não absorvem isso. Agora, tem um fator eleitoral que amplifica isso. Isso é uma crise para o Biden no ano eleitoral. Letrinhas azuis. A Justiça dos Estados Unidos autorizou agentes de fronteira a removerem, né, as cercas contra os migrantes. Mas a guarda do Texas está impedindo o acesso dos agentes às cercas. Tem um embate sério aí, tá? Letrinhas vermelhas. O desacordo entre o poder nacional e a autonomia dos estados está em debate no Norte-Sul. É uma questão democratas-republicanos. É tudo isso, pode ser tudo isso, entendeu? Mas eu vejo que eu coloco nas letrinhas verdes ali, ó. Os republicanos estão apostando na pauta da crise migratória para desgastar o Biden eleitoralmente. Até porque o Biden, na campanha dele, que ele fez como contraposição ao Trump, ele foi um crítico dos muros, fez um apelo eleitoral forte. E isso enviou uma mensagem para os países da América Central, sobretudo, de que o Biden abriria as portas. Então, de certa forma, o Biden fez um convite na sua campanha. E até que muita gente que quer cruzar a fronteira cruza com a camisa do Biden, como se ele fosse receber todo mundo. Isso criou um caos migratório. E não me sai da cabeça, e aqui eu estou criando uma hipótese, de que isso é estratégia dos Estados Unidos. Porque todo esse caos migratório, ele promove um enorme desgaste dos países por onde as pessoas passam e também de onde elas saem. Porque aí tem a questão do crime, do tráfico de pessoas, que sobrecarrega aparatos de segurança e de justiça, e os Estados Unidos se intrometem quando tem essa questão da criminalidade. Então, esse aceno que o Biden faz, aparentemente humanitário, também tem esse aspecto. E isso não me sai da cabeça que é estratégia, entendeu? Desde que começou a acontecer isso aí, eu discuto essa questão como estratégia. E os republicanos estão explorando, lógico, é um ano eleitoral, tanto é que não aprovam o apoio à Ucrânia enquanto o Biden não discutir um endurecimento das questões de fronteira, e isso vira uma moeda de troca, de crise para o Biden, logicamente. E aí, o último tema é uma coisa que a gente já esperava, né? Tanto é que, assim, quando começou esse episódio dos ataques, das balas trocadas ali do Irã contra o Paquistão, eu pedi uma certa prudência sobre isso, né? Evitei assim a tese do teatro de conflito, mas eu sempre falei que não sairia muito daquilo ali, né? Eu vi que teve muito canal de mídia corporativa, né? Teve muita gente na rede que breaking news, urgente, atenção, guerra à vista, mas não me pareceu assim, na verdade, né? Claro, foi uma coisa que gerou ali uma tensão muito alta, por quê? Porque o Irã atacou grupos dentro do Paquistão num momento ali em que promoveu ataques pontuais na Síria, no Iraque, né, atacou pontos do ISIS, atacou pontos ligados ao Mossad de Israel, e atacou grupos que haviam atacado o Irã, que ficam no Baluchistão, que é uma região ali que corta Afeganistão, Paquistão e Irã, só que do lado paquistanês. Isso gera uma pressão sobre o governo paquistanês que tem que responder. Não dá para deixar cair míssil do Irã dentro do território paquistanês sem responder de alguma maneira, porque senão a população vê isso aí de um certo modo que não é positivo para o governo, entendeu? Até porque o Paquistão é um aliado dos Estados Unidos. Só que assim, o Irã sabe bem o que está fazendo, né? O Paquistão tem armamento nuclear. O Irã tem uma enorme força de batalha. Não vai fazer isso à toa e nem está tentando puxar guerra com o Paquistão no momento em que está numa tensão enorme com Israel. Todo mundo sabe o que está fazendo, né? Não tem criança. É maluco, são tudo maluco jogando. Não é. Bobo é a gente. Os caras sabem bem o que estão fazendo. Então o Irã atacou no Baluchistão uma região, um grupo que atacou uma zona de fronteira, atacou um posto ligado ao Irã, e o Irã respondeu no Baluchistão atacando esse pessoal, do lado paquistanês. Isso gerou uma tensão. O que o Paquistão fez? Que foi justamente o que eu comentei antes do Paquistão responder. Eu falei, olha, a tendência é de que o Paquistão responda nos mesmos termos. E foi o que o Paquistão fez. Atacou no Baluchistão iraniano e acertou grupos com os quais também tem problemas. O Irã não atacou as forças militares paquistanesas e nem o Paquistão atacou as forças militares iranianas.
tudo ficou dentro do normal. Agora vão sentar para conversar. Por quê? Porque não teve um episódio de maior monta, entendeu? Só que o que eu falei quando o Irã atacou? Eu falei, o Paquistão vai ter que responder, cara. Tem que responder, tem que dar uma resposta a isso aí. Não dá para o Paquistão engolir sapo à toa. Porque assim, ó, é possível que o Irã tenha atacado grupos no Paquistão, que o Paquistão vai dizer, pô, bem, que bom que atacaram mesmo. O pessoal só me dá incomodação. E o mesmo no caso do Paquistão atacando o Irã, entendeu? O Irã, ainda bem que atacaram esses caras aí, porque... Só que tem que dar a resposta, entendeu? Para a massa da população. Pode ser que muita gente nem entenda quem é que está sendo atacado ali, mas o Paquistão atacou, respondeu, então tá. Daí o Irã vai dizer, não, já respondeu, estamos quites, vida que segue e matamos uns ali que incomodavam os dois lados. É aí que tá. Por isso que eu peço sempre muito cuidado, eu sempre discuto as coisas. Vamos evitar aquela ansiedade, guerra urgente, bombas, vai explodir tudo, né? Alerta, atenção, breaking news, que a gente vê a mídia corporativa usar muito. Porque assim, ó, são eventos dentro de uma conjuntura que é difícil dizer o que é normal e o que não é normal no mundo, né? É dentro do habitual, né? Da tensão habitual possível num momento de crise de relações diplomáticas no mundo, um momento de transição, aí, de quebra de hegemonias, de transição de uma unipolaridade para uma multipolaridade, a tensão é algo normal. Então, o que eu trouxe aí? Matéria da Al Jazeera. Irã e Paquistão reconstruindo laços diplomáticos após ataques retaliatórios. A matéria continua. A distensão de Islamabad e Teherã, estão falando dos governos do Paquistão e do Irã, deverá ajudar a acalmar algumas preocupações com a escalada regional da guerra em Gaza. Ou seja, está amainando a coisa. Né? Letrinhas vermelhas. O Irã atacou grupos no Baluchistão paquistanês que o haviam atacado, que o Irã alega que são ligados a Israel. Até porque teve ali vários ataques de precisão que deixou muita gente de cabelo em pé ali com o nível de precisão do Irã, que o Paquistão estava nesse bojo. A gente discutiu isso, né? Letrinhas azuis. O Paquistão respondeu atacando grupos no Baluchistão iraniano, que é uma região turbulenta, e ficou por isso, entendeu? Que é o que a gente estava discutindo que aconteceria. Qual é a surpresa nisso aí? Para quem a gente que está discutindo aqui, observando com atenção as coisas, não tem nenhuma surpresa. Mas como? E não ia ter uma guerra? Diga-se de passagem, quando houve o primeiro ataque lá de Israel contra lideranças iranianas que estavam ali na região, já tinha gente, é guerra, não vai ser assim, o Irã vai responder nos termos dele e a coisa vai ficar por isso mesmo. Pode ter guerra um dia? Pode, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. Só que tem gente que anuncia guerra toda semana, né? Aí é muito complicado. Tem gente que qualquer coisinha é guerra. Aí tu gera assim, ó, aquela história do Pedrinho do Lobo, entendeu? E daí quando for guerra, ele vai dizer guerra, não é que guerra, nada. Aí acontece a guerra, daí o cara não tá pronto. Esse que é o ponto, entendeu? Ou o cara fica chutando que é guerra até que aconteça, ele vai dizer, eu avisei antes de todo mundo, eu tô, desde que eu nasci, comecei a abrir um canal no YouTube com 15 anos, já tô com 80 aqui fazendo vídeo e eu falei desde os 15 anos que essa guerra aconteceria. Bom, até o relógio parado acerta 2 vezes ao dia, né? E aí chegamos no momento final do vídeo, que é o momento de pedir o apoio financeiro, passar o chapéu para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar e que podem apoiar o canal. É uma ajuda solidária. Quem acompanha o canal sabe que apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. De forma que o que garante a existência do canal são os apoios dados por alguns de vocês, apoios financeiros, pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho e o que garante que o trabalho possa continuar com esse nível de dedicação. Sou imensamente grato aos que apoiam. 3 formas de apoio aparecem aí, né, não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas. Em cada uma delas, vocês podem optar pelo valor que quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E escolham uma delas. Tiago, quero ajudar de 2 formas diferentes. Posso? Pô, claro que pode, fico super grato, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para que vocês optem por aquela que for mais fácil para vocês, né, mais prático. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma virtual Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro. Está aí o endereço, o link.
o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, número do CNPJ como chave Pix, número do celular como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. Ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for mais... estiver dentro do valor que for do interesse de vocês, que vocês possam ajudar. E é direto pelo YouTube, ou seja, repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. São vocês que garantem a possibilidade dessa dedicação aqui e dessa quantidade de discussões que eu faço de segunda a sexta-feira. Vou parando por aqui e tchau para vocês.